A galera estava aparecendo que não ia dar, mas a AMD conseguiu. A gente achou que o FSR 3 não ia sair nesse mês, como a AMD havia prometido, mas nos últimos dias, nos 45 do segundo tempo, a empresa anunciou o suporte ao primeiro game, para o seu gerador de quadros do AMD FSR 3. Ele chegou para Forspoken, que é um jogo, não dos melhores, mas é um jogo, é um começo. Mas também, além disso, soltou uma versão beta de testes do seu driver para a galera ter um preview do outro recurso, o HyperRX. Com esse recurso você também vai poder habilitar o gerador de quadros da AMD em games que, em teoria, não tiveram que ter uma intervenção direta dos desenvolvedores. E aí a lista inclui, dessa vez, bons jogos. Nós temos Witcher 3, né, jogos que levaram Game of the Year. Witcher 3, Red Dead Redemption 2, que não levou Game of the Year, mas foi quase. Então já começa a ter alguns títulos mais importantes também podendo habilitar essa nova tecnologia da AMD. Será que a AMD deu tiro com bala de prata no DLSS 3? Será que agora a galera das RTX 30 e 20, que estava se sentindo chateada, que a NVIDIA deixou eles de fora do gerador de quadros, tem uma solução equivalente? Tudo isso depois da vinheta. SSD Kingston NV2. Deixa o seu PC mais ágil e eficiente com armazenamento rápido, em PCI 4.0. Seu design de lado único torna ele um upgrade perfeito até para notebooks ultra compactos. Opções de 250 GB até 2 TB de espaço. Veja mais detalhes no link na descrição do vídeo. Ok, vamos começar explicando o que é o gerador de quadros da AMD, o que é o FSR 3, o que é o AMD Fluid Motion Frames. Vai ser meio que um rolo, tá? Porque infelizmente a AMD fez copia, mas não faz igual do DLSS 3, isso inclui inclusive a nomenclatura ser um saco de explicar. Mistura vários conceitos de tecnologias diferentes e que envolve eu ter que meio que separar cada uma para vocês entenderem o que elas são. O FSR 3 é uma espécie de um guarda-chuva que pega todas essas tecnologias mais recentes da AMD. Então nós estamos falando de Super Sampling, que é renderizar numa imagem menor, trazer para uma imagem maior. Nós temos a tecnologia de gerador de quadros, que é o AMD Fluid Motion Frames. Nós temos o anti-lag, que é a mesma coisa que nós temos ali com a NVIDIA e o seu recurso de redução de lag nos comandos. Esse rolo todo que, se você habilita o HyperRX, você liga tudo ao mesmo tempo e faz parte desse gigantesco guarda-chuva de tecnologias chamadas AMD FSR de terceira geração. Então vamos por partes para vocês conseguirem entender o que é cada um deles, o que você pode ativar, o que você não pode ativar, quais são as placas que têm suporte ou não, já que também varia esse suporte. E igual a NVIDIA, a AMD também teve que fazer a sua planilhinha de quais hardware suportam quais tecnologias. Mas começando então primeiro pela parte do FSR de segunda geração e de terceira geração, nós temos um cenário parecido com esse aqui, ó. Nós temos a renderização nativa, que era como era tudo feito antes dessa bagunça de FSR e DLSS. Nós tínhamos o quadro sendo renderizado. Quando é finalizado o trabalho, os efeitos finais ali, a placa de vídeo aplica filtros, e nós temos a colocação da interface por cima, né? Os HUDs, as coisas que aparecem por cima do seu jogo. E aí ele é exibido. Aqui no caso, o termo present é quando o quadro é enviado para aparecer no seu monitor. O FSR de segunda geração introduz o Super Sampling. Então, ao invés de renderizar na resolução final, que demora um tempão, como vocês podem ver aqui na barra, eles passam a renderizar em menos tempo. Porque ao invés de você renderizar em 4K, você está renderizando em Quad HD ou até mesmo em Full HD, dependendo do modo que você está usando FSR. Então ele termina o trabalho muito mais cedo, usa um filtro de upscaling para trazer para a resolução final. Isso toma um certo tempo, mas pode ver que o resultado final é bem menos demorado do que se a gente tivesse renderizado nativamente. Joga os efeitos especiais em cima, joga para o UI e exibe. Então olha como a apresentação do quadro levou bem menos tempo para acontecer. Então esse é o processo. Vai aqui, mostra um quadro, faz isso aqui, mostra um quadro. Agora chega o FSR 3. Qual é a lógica desse recurso? Ele é muito parecido, ele é o copia, mas não faz igual do Frame Generator da NVIDIA. Então você tem o quadro que foi gerado, está pronto aqui para exibição, você faz o próximo quadro, só que ao invés de simplesmente sair exibindo ele, você faz mais um quadro interpolado, né, entre o quadro que você acabou de gerar e o quadro que você vai fazer depois. Você lança um outro quadro aqui no centro. Então, tem o trabalho do primeiro quadro, upscaling, efeitos, UI, exibe. E aí, enquanto você está trabalhando no novo quadro para ser exibido aqui, que é o segundo quadro em vermelho, tem um outro quadro surgindo aqui no meio. Esse é o interpolador de quadros. Esse é o recurso do gerador de quadros da AMD, ou AMD Fluid Motion Frames. Então, enquanto todo o hardware está trabalhando no próximo quadro, ele trabalha com a informação desses dois quadros,
próximo e o anterior, e cria um novo quadro interpolando. Aqui surge a principal diferença entre o recurso da AMD e o recurso da NVIDIA. A NVIDIA, para isso, dedicou hardware especializado. Eles têm ali o Optical Flow Accelerator, o acelerador de fluxo óptico. Eles colocaram uma estrutura mais potente, que dá mais informações. Então, quando eles estão gerando os quadros de interpolação, eles têm os Tensor Core, né, os núcleos tensores para fazer Machine Learning, e eles têm informações vindo desses aceleradores de fluxo óptico, que são mais potentes na série RTX 40. Então, eles trabalham com tudo isso de informação adicional. A AMD está trazendo uma filosofia que eles já trouxeram outra hora, que é: a gente não precisa que você compre hardware novo, a gente vai fazer você rodar isso em hardwares anteriores e em hardwares atuais que não têm essas estruturas acelerando coisas específicas. Então eles desenvolveram um algoritmo que trabalha em cima do DirectX tradicional e sem a necessidade de usar esses aceleradores de fluxo óptico mais potentes que a NVIDIA colocou nas RTX 40, eles prometem entregar esse resultado também. Então, se não tem necessidade de hardware específico, o suporte é bem mais amplo do que o do DLSS 3, que está essencialmente o gerador de quadros do DLSS 3, que está limitado às RTX 40. Nós temos o suporte na AMD a partir das RX 5700 ou superior. O recomendado, né, o que a AMD recomenda você usar essa tecnologia, é a partir de uma AMD RX 6000 ou mais recente, mais potente. E da NVIDIA o suporte abarca todas as RTX, porque né, o suporte oficial começa com as RTX série 20, então todas as GeForce RTX basicamente, mas eles recomendam que você faça o uso desse recurso a partir das GeForce RTX série 30. Ou seja, também fica novamente aquele momento em que, enquanto a NVIDIA abandonou os seus consumidores de não muitos anos atrás, com o lançamento do DLSS 3 e o seu gerador de quadros, né, limitando a quem compra um hardware novo, mais uma vez como a AMD fez com a FSR originalmente, ela está fazendo de novo em pegar placas mais antigas até da sua rival e dando suporte a essa tecnologia. Então, você vai poder ter um recurso de gerador de quadros na série 20 e na série 30 das NVIDIA GeForce, mas não graças à NVIDIA, graças ao uso de uma tecnologia aberta por conta da AMD. Nesse momento, essa implementação que eu mostrei para vocês está disponível em somente um jogo. No momento que a gente grava esse vídeo, a AMD já tinha feito a publicidade dizendo que o Fidelity FX Super Resolution 3 estaria vindo para Immortals of Avium e Forspoken. Não é realmente a seleção mais explosiva de games, não é os jogos mais hypados do ano, mas... E no momento a gente só viu ser implementado no Forspoken. Só chegou a atualização no Forspoken, Immortals of Avium ainda não recebeu essa atualização. E esse é um recurso que está implementado dentro do jogo, então ele vai pegar informações do jogo para fazer os quadros interpolados. Mas a AMD também mostrou um outro recurso que dispensa o uso dessa informação, das informações do game. O Adrenaline Edition Preview Driver, ele vai trazer essa funcionalidade do AMD Fluid Motion Frames. É um driver beta, então ele não está disponível no site. Quando você vai lá na relação de drivers para baixar para sua placa de vídeo, não é esse driver que vai aparecer, você tem que seguir um link, vou deixar ele na descrição aí do vídeo para vocês verem ele. Ele é o 23.30.01.02, ele é um driver realmente um pouquinho excêntrico, porque é um driver de testes e ele vai trazer o suporte ao AFMF. Em alguns games, eles são ativados automaticamente, se você habilita o HyperRX, e ele tem aqui no suporte o Plague Tale, tem Dying Light 2, temos games como Resident Evil 4, Starfield, alguns jogos estão muito precisando disso, inclusive, né? The Witcher 3. Então tem um conjunto de games que você já vai poder aplicar esse recurso. O AFMF não é exatamente igual ao Fidelity FX Super Resolution 3, porque diferente dele, ele não está aplicado pelo desenvolvedor do jogo. Você vai habilitar ele através de driver e vai gerar os novos quadros, ou seja, esses quadros têm menos informação do que os quadros que, por exemplo, quando a gente testar ali com o Forspoken. Então vamos tentar testar as duas coisas para ver como se sai em cada um deles, né? A diferença entre o resultado de cada um. E outra coisa importante é, o AFMF está sendo recomendado para games que estejam rodando a pelo menos 55 FPS em Full HD ou 70 FPS em 1440p. Não é um recurso para você habilitar quando você está com problemas de performance. Como você pode ver, as duas recomendações, na verdade, já falam de mais de 60 FPS, praticamente 60 FPS para você conseguir habilitar esse recurso. Então, infelizmente, ele está bem restrito. Você precisa ter um cenário já de performance suficiente. Outra coisa que ele já avisa é que o AFMF pode introduzir latência em games, então eles não estão oferecendo uma experiência otimizada, uma experiência ótima para jogos muito rápidos e títulos competitivos. Outra coisa importante é que o AFMF ele não vai ficar o tempo todo habilitado, ele vai se desabilitar por conta em alguns momentos. Então, para preservar a qualidade de imagem, como está descrito aqui nos highlights, ele pode dinamicamente se desabilitar
se você tiver muito movimento na tela. Então, se estiver acontecendo muita coisa na tela, estiver mexendo muitos objetos, ele também vai se desligar para evitar problemas de qualidade. A gente percebeu isso, por exemplo, no DLSS 3, quando nós testamos em Cyberpunk, quando a gente começava a mexer muito a tela, tinha muito borrão de movimento, tinha muita mudança dos pixels na tela, o DLSS 3 cometia algumas bizarrices, algumas coisas estranhas aconteciam na tela, né, algumas aberrações, e é possível que o FMF está evitando de gerar quadros quando tem muito movimento na tela, porque ele também ia gerar esse tipo de problema. Então, para não gerar esse tipo de inconsistência, ele vai lá e se desabilita. É uma pena que justamente quando as coisas estão mais se mexendo, é a hora que a gente mais precisaria de mais quadros, mas infelizmente é uma limitação da tecnologia no momento. Bom, galera, esse foi o fundamento. Hora de a gente colocar o FSR3 e o AFMF para trabalhar e ver se o DLSS 3 já pode ir para a fila da aposentadoria. Bom, galera, para os nossos testes, então, vamos com Forspoken, porque é o que tem. Basicamente, é o jogo que está disponível para testar. Esse jogo é muito ruim. Nossa, como ele deu problema. Ao longo das minhas capturas, tipo, eu tô jogando ele por períodos de segundos. Eu já vi de tudo, eu já vi as sombras quebrarem violentamente no cenário, eu já fiquei bugado contra uma quina. As imagens também vão meio que falar por elas mesmas sobre a questão da qualidade gráfica. Então eu lamento um pouquinho que o material pra gente fazer esses testes não seja dos melhores. Não seja talvez dos melhores laboratórios, mas é o que tem pra hoje. Pra entender então um pouco das configurações, das tecnologias que vocês vão ter disponíveis, funciona mais ou menos assim. Lá no menu, você vai ter separado esses recursos. Então você vai ter o FSR3 e você vai ter o geração de quadros. Então, mais ou menos como também acontece com o DLSS 3, você vai ter o DLSS 3, mas você também vai ter o gerador de quadros, apesar da NVIDIA misturar as duas coisas e a AMD também está cometendo esse mesmo erro. Eu realmente prefiro como aparece depois no jogo, que é claramente o que é cada coisa. Então você tem a super resolução do FSR3 e você tem o gerador de quadros do FSR3. Quando você vai mexer aqui nas configurações, você tem então desde o desligado, só que diferente ali do DLSS, você precisa usar a super resolução para você poder usar aí o gerador de quadros. Então vê que se eu desligo o Super Resolution, eu também perco aqui o gerador de quadros. Eu tenho a opção de renderizar nativo, então essa é uma novidade também que foi introduzida nesse update, que ao invés de você fazer a super resolução, então você faz uma resolução menor e aumenta para final, agora você também tem a opção de renderizar já na resolução que você quer. É quando está sobrando performance, você não está precisando uma melhoria de performance e você quer só a vantagem do algoritmo de nitidez e de anti-serrilhado do FSR. Então você pode, ao invés de perder performance, perder qualidade, reduzindo a resolução de renderização, renderiza na resolução nativa e só usa os algoritmos para resolver os serrilhados, os cantos das imagens e também para aumentar um pouquinho a nitidez da imagem. Então, habilitando ele aqui, passa a habilitar o gerador de quadros. E é aí que a gente tem a possibilidade de habilitar ou não os quadros gerados aí, os Fluid Motion Frames. Nós rodamos então alguns testes e tivemos o seguinte cenário. Então, começando com a nossa captura com o FSR desligado. Então aqui nós estamos usando uma RX 7700 XT, o jogo está no Ultra com Ray Tracing habilitado. Estamos renderizando nativamente em 4K, então é muita carga para uma 7700 XT da conta, como os tristes 26 FPS no canto da tela já deixam bastante evidentes. Se a gente começa habilitando então o FSR3 no modo qualidade, a gente tem aqui um aumento aí significativo para os 42 FPS no nosso gameplay. Com a imagem estática, o resultado não é ruim. Na verdade, até eu tenho a impressão que ela está um pouquinho melhor. Primeiro porque, por algum motivo, na minha primeira captura, as texturas do chão não carregam. É um pouquinho difícil de fazer comparativos em jogos que se recusam a funcionar corretamente. Mas ignorem a falta de resolução das texturas do chão, isso realmente é um problema do jogo que não carregou. Mas olhando lá ao fundo, vocês vão ver que não tem uma perda de qualidade muito marcante naquelas pedras que estão muito mal iluminadas. Tipo, a iluminação global não faz sentido nenhum ali atrás. As pedras meio que piscam, as madeiras estão brilhando. É realmente um dos jogos mais feios lançados nesse ano. Então, de parabéns. Mas então, temos um ganho de performance e na parte de qualidade gráfica não está ruim, mas a gente ainda vai comentar um pouquinho mais dessa qualidade quando a gente se mexer, porque isso é importante, ninguém joga com os games parados. E quando a gente vai para habilitar o Fluid Motion Frames, nós temos um belo salto de performance. Então nós saímos dos 26 FPS para chegar a 74 FPS em uma imagem que, nesse comparativo com tudo estático, não temos um detrimento de performance muito grande. Vê que mesmo o movimento ali da capa da personagem não está gerando muito artefatos, tá entregando um resultado bem consistente. Então se a gente inclusive para olhar só essa captura, tá bem bacana. Eu acho que de leve vocês podem perceber algumas imperfeições no movimento da capa dela, mas é realmente detalhe.
E considerando que a gente saiu de um gameplay que estava a tristes 26 FPS para um gameplay a 74 FPS, esses pequenos detalhes que talvez vocês já estão conseguindo perceber, é uma troca que eu faria facilmente entre jogar de um jeito e jogar do outro. Mas é hora de a gente dar uma olhada nessas imperfeições. E para isso a gente vai ter que encostar o nariz na tela e colocar tudo em slow motion. Antes de eu mostrar essas capturas, eu vou primeiro ter que comentar um pouco do FSR em si. O algoritmo ali de super sampling, não estou exatamente feliz com ele. Então, quando a gente coloca um trecho do nosso gameplay, então aqui nós estamos jogando em 4K, estamos usando o FSR no modo performance, para a placa conseguir entregar performance suficiente, né, para o gameplay, para ele fluir. O resultado é meio esquisito, então dá para perceber o algoritmo brigando um pouco, principalmente com as partículas do gameplay, o desfoque do movimento e o anti-serrilhado. Então fica uma coisa meio caótica, especialmente se eu mostro para vocês mais claramente isso em uma velocidade um pouquinho mais lenta. Ele sofre especialmente quando você tem a vegetação mesmo lá atrás, ela tem um treco. Então com os quadros destravados, é por isso que vocês vão ver tanto tearing. Lembrando que aqui não tem o gerador de quadros em ação. Isso aqui é só o algoritmo da FSR tentando fazer o upscaling, né, do Full HD para 4K e nem sempre entregando algo muito consistente, especialmente o desfoque de alguns objetos ao fundo não é um efeito muito maneiro, e se eu coloco em velocidade normal fica mais difícil de perceber, mas dá para notar que tem uma nitidez esquisita acontecendo em alguns objetos, especialmente quando a gente gira muito rápido o protagonista, a imagem dá para sentir que tem uns frames estranhos acontecendo na parte de trás. Só eu forçando um pouquinho a mão, claro, eu estou procurando esses problemas para mostrar eles para vocês. No resto do tempo, com o gameplay fluindo de um jeito um pouco mais normal de girar a câmera, até não é mal, mas ainda dá para perceber. Mas vamos lá, vamos pôr o Fluid Motion Frames em ação. Então, começando com a cena em velocidade normal, nós temos aqui então um gameplay que eu reduzi para Quad HD para justamente parar de usar o FSR no modo performance. Aqui a gente não está usando o FSR para upscaling, eu estou renderizando nativamente já em Quad HD e é por isso que eu reduzi a resolução para 7700 XT da conta. Também foi desabilitado o Ray Tracing. Tudo isso para a gente ter uma boa taxa de quadros e não depender de super sampling para dar uma melhorada na imagem que o FMF está trabalhando da AMD. E não é ruim o resultado. Eu acho, como vocês podem ver, em movimento parece consistente em geral. Tem algumas imperfeições em bordas que já em velocidade normal dá para perceber, mas não é horroroso. Até porque em partes eu estou fazendo gameplay eu já estou movendo um pouco mais do que seria o normal de um gameplay a câmera para tentar buscar esses momentos que eu sei que os geradores de quadros sofrem mais. Mas se você joga de forma um pouquinho mais consistente, não tá mal. Mas vamos lá, hora de encostar o nariz na tela, pôr tudo em velocidade meio, para a gente ver em ação o Frame Generator em si. Então aqui a gente vai conseguir ver quadro a quadro acontecendo. E aí a gente consegue achar algumas imperfeições. Então, por exemplo, mais para frente aqui tem uns frames bons para a gente observar isso. Frame a frame vocês vão perceber que tem, às vezes, um frame um pouquinho esquisito atravessando frames que funcionam bem. Ó, esse frame funciona bem, ou o seguinte não tinha funcionado. Aqui está um frame consistente. Aqui está um frame não tão consistente assim, vê que borrou as laterais, os cantos do personagem, e esse defeito não é a primeira vez que a gente está vendo, é bem o que o DLSS 3 fazia quando nós buscávamos, especialmente em cenas com muito movimento, com desfoque, ele dava essa sofrida aqui, ó. Por exemplo, aqui outro frame feito pelo gerador de quadros da AMD que pirou com a árvore lá atrás. Aqui já um frame agora consistente, foi o frame seguinte, feito pelo motor do jogo. Esse frame feito pelo FMF ficou consistente, então esse aqui foi bem. Na verdade, deu para ver qual foi o frame feito pelo FMF. Eu tô tendo que usar o V-Sync porque senão o tearing ia se tornar impossível ver essas capturas. Então não tá exatamente frame do motor do jogo, frame do FMF, frame do motor do jogo. A gente tá variando um pouco qual é o frame exibido por causa do V-Sync, mas normalmente a gente consegue identificar quem é quem. Esse é um frame feio, mas eu não tenho certeza se é o FMF ou se é o jogo que é feio. Esse parece um pouquinho bugado ali, então acredito que seja o gerador de quadros. Assim, olhando quadro a quadro, percebe que vocês identificam a cena que está com problema. Qual frame foi gerado, em alguns momentos dá visivelmente umas bugadas no personagem, mas você não joga olhando frame a frame. Então se eu venho aqui e coloco novamente em velocidade 100% e a gente assiste isso, não é ruim. Eu acho que está dentro de um valor aceitável já está conseguindo entregar uma experiência que, se eu tiver que escolher se eu não tiver performance suficiente no meu sistema, entre ter mais fluidez
e ter esses artefatos, eu provavelmente vou preferir ter mais fluidez. Que isso é um ponto importante do FMF. Ele não é para resolver problemas de performance. Então aqui eu inclusive rodei em umas taxas de quadro não muito altas para nossa captura ter mais chance de pegar todos os frames. A nossa placa de captura só pega até 60 frames, então eu não queria ela rodando a 100 frames porque corria o risco de eu perder muitos dos frames gerados aí pelo gerador de quadros do driver da AMD. Mas o que você vai usar esse recurso mesmo é para quando você está jogando e quer sair dos 50 a 60 FPS e buscar 90, 100 FPS, ter uma imagem muito mais fluida. Em partes, eu acredito que eu habilitaria o FMF. Ia ter que testar ao longo do gameplay, se eu ia reparar muito essas mudanças, mas na parte de ganho de fluidez versus artefatos que estão surgindo, eu acredito que eu habilitaria ele para jogar. Bom, galera, e a última coisa que a gente vai testar hoje é o FMF no seu modo via driver. Então, nós temos o AMD Fidelity FX Super Resolution 3, que vai trazer novo upscaling e o gerador de quadros, mas a AMD também está oferecendo para testar na prévia o modo em que eles fazem isso via driver. Então, a gente, ao invés de ter que ter isso implementado no game, a AMD vai criar novos quadros na ponta dela, somente com o driver. Isso é, claro, é menos eficiente do que a implementação do FSR completa, porque ele não vai ter informações do game. Então quer dizer que os quadros vão ser gerados com menos informações, possivelmente com menos precisão na imagem final, também potencialmente com menos performance. Tudo isso a gente precisa testar para ver como seria na prática. Então, para esse exemplo, nós vamos pegar aqui o Red Dead Redemption. Vou mostrar para vocês como é que habilita ele. Então vou abrir aqui a interface do próprio driver Radeon. Se você vem aqui na parte dos jogos, os games que você joga e tal, você pode vir aqui para ver a configuração do game específico que nós estamos usando aqui, que é o Red Dead Redemption. E nas configurações dele, você vai ter algumas opções que inclui aqui o Fluid Motion Frames, né? Aumentar FPS com geração de quadros. E você aplica, e ao aplicar ele vai dar aqui o status de ativo. Então, já tem alguns problemas nos nossos testes iniciais. O primeiro é que ele reportou para mim que estava funcionando, exatamente como eu coloquei agora, né? Eu estava até com o checkzinho verde ali dizendo que estava funcionando, quando não devia estar funcionando. Então, por exemplo, agora sim faz sentido estar funcionando, eu estou com o jogo rodando em DirectX 12, mas ele me reportou que o gerador de quadros estava funcionando quando ele estava rodando em Vulkan. E é obrigatório o uso da API DirectX 11 ou 12, está até aqui na descrição. Você precisa estar rodando em DirectX 11 ou 12 e precisa estar com o V-Sync desligado. Então, ele estava reportando que estava funcionando o gerador de quadros, e eu sei que não estava funcionando. E rodei os testes e não estava funcionando. Como eu pude ver ali no resultado final do score, realmente não aplicou não, apesar do driver jurar para mim que estava rodando. E rodando o teste com Red Dead Redemption, o resultado que a gente tem é menos FPS. Eu não encontrei nenhum defeito gráfico do gerador de quadros, então eu nem sei dizer se ele está rodando ou se ele está só bugando de uma forma que está fazendo o nosso sistema perder performance. Mas o resultado é que quando eu rodei sem o gerador de quadros e com o gerador de quadros, eu tive mais quadros quando eu não tinha o gerador de quadros. Lado a lado a performance estava melhor sem habilitar o FMF, não está acontecendo. Não sei o que está pegando aqui, mas não aplicou. E no Starfield o comportamento se repetiu. Então o report que a gente estava recebendo ali do Afterburner é que o Starfield estava rodando melhor quando a gente estava com o gerador de quadros, o AFMF, desabilitado do que quando estava com ele habilitado. Então eu nem vou gastar meu tempo nesse momento fazendo testes, de ficar olhando diferenças de qualidade gráfica, ou nem vou me aprofundar na questão mesmo das mudanças de performance, porque visivelmente ele não parece estar funcionando. Pelo menos na nossa bancada de testes, esse drive de prévia, inclusive talvez alguns de vocês achem que a gente está com o driver errado, eu só esqueci de mudar, tá? Tá o driver 23.9.1 ali nas nossas capturas do Riva, não, a gente está com o driver correto, mas ele simplesmente não está funcionando. A gente está usando 23.30.01.02, apesar de eu ter escrito errado ali na captura do Riva, e não sei, nada acontece feijoada. Eu não vejo mudança de performance, na verdade a performance piora, então acho que eu vou esperar ver possivelmente quando sair dessa prévia, mas nós testamos dois jogos que, segundo a própria AMD, tem suporte já nessa prévia, né? O Red Dead Redemption e o Starfield, e nada aconteceu. Bom, galera, agora impressões. A AMD conseguiu de novo. Ela conseguiu ir lá e mostrar para a NVIDIA que essa necessidade de só aplicar para hardwares novos algumas tecnologias parece que não era tão necessário assim. Dava para trazer algo próximo. E eu digo próximo porque eu não acho que está no mesmo nível. O DLSS 3 apresentava artefatos muito parecidos com os artefatos que estão acontecendo agora com o FSR 3 e o seu gerador de quadros, mas no caso da NVIDIA eles eram menos perceptíveis. Os quadros, era visível como o DLSS 3 acertava mais do quadro comparado com o FSR 3, que está às vezes meio que borrando para o protagonista inteiro se você se mexe muito. E o DLSS 3
Tinha também imperfeições, a gente encontrava elas, mas parecia menos perceptível. Só que com os frames rolando, galera, não é tão fácil assim perceber esses defeitos. Eles são realmente, primeiro porque eles são pontuais, segundo porque eles acontecem em intervalos. Então tem um defeito seguido de um frame sem problema, seguido de outro frame com defeito e um sem problemas. Então na passagem dos frames, a forma como a gente enxerga, né, a forma como o nosso cérebro processa imagens, que é acumulando, nosso cérebro tem um TAA, basicamente. A gente acumula as imagens que está vendo, então, e cria uma progressão. Então, quando tem um defeito ali no meio, nem sempre você consegue perceber, registrar ela. Então, jogando flui. Não percebemos uma latência muito grande, então, pelo menos ali nas nossas capturas em que a gente tentou comparar desligado e ligado, a performance estava parecida, não adicionou um atraso muito grande. Então, eu acho que tem potencial para ser bem interessante para quem está querendo buscar a taxa de quadros, romper a barreira dos 70, 80 e ir em direção aos 100 FPS. O gerador de quadros parece bem interessante. Só que ele não vai resolver todos os problemas. Então, se seu PC está rodando a 40, 45, aplicar o gerador de quadros, assim como acontece no DLSS 3, não vai ficar bom jogar. Você ainda vai ter problemas de latências de comandos que não vão ser muito boas, a fluidez da imagem vai melhorar, mas você vai sentir que os comandos não estão tão responsivos como deviam estar em um gameplay a 70, 80 FPS. Então, não pensem que isso vai resolver os problemas das suas placas de vídeo, mas vai ajudar. Assim como o Super Sampling tem nos ajudado, ajuda a dar uma pernada extra para buscar taxas de quadros mais altas, assim como o Super Sampling nos ajudou a tornar mais viável o Quad HD, especialmente o 4K. E com isso também a AMD agora tira uma pressão muito grande, que é a desvantagem nos comparativos versus a NVIDIA de não ter um gerador de quadros. Em alguns dos nossos testes, nós sempre colocamos tanto a barra com quanto desabilitado o gerador de quadros. Era um salto de performance gigantesco e para quem estava interessado, especialmente em games que não dava para subir a performance, como era, por exemplo, o jogo CPU Bound, é um recurso que sim, vai ser importante nesse balanço de NVIDIA versus Radeon, um ponto positivo aí para a AMD à medida que ela for aumentando o ecossistema da FSR 3. Só espero, e talvez vire um assunto para um próximo vídeo, que não seja mais uma muleta abraçada pelos desenvolvedores para fazer os jogos funcionarem. Então, o Super Sampling foi de herói para progressivamente se tornar um problema na indústria de games. Como eu comentei, talvez a gente até dedique um artigo sobre isso. O gerador de quadros tem o potencial de também ser isso. Ele ser um recurso que era para a gente conseguir alcançar os 80, 90, 100 FPS e depois passar a ser um recurso que a gente precisa ligar para ter uma taxa de quadros aceitável no nosso sistema. Tá rolando um fluxo bem negativo depois de uma recepção bem positiva dessas tecnologias. Elas estão começando a querer substituir aumento de performance das placas de vídeo. A gente já fez essa crítica para a série RTX 40 da NVIDIA e pior ainda também virar uma muleta para os desenvolvedores para resolver problemas de performance. Então, ao invés de otimizar o jogo, ter ele rodando já numa resolução nativa interessante, já acreditar que todo mundo vai ficar usando Super Sampling e também agora vai ter a muleta do todo mundo ligando o gerador de quadros e eles não são tão bons quanto quadros renderizados nativamente. Super Sampling, até, por exemplo, no modo qualidade, ele chega mais próximo, né? No caso do FSR, o DLSS consegue entregar resultados mais consistentes, mas o gerador de quadros eu acho mais complicado eu defender que dá para usar ele assim livremente. Ele não é a mesma coisa que os quadros renderizados nativamente e me preocupa. Por um lado, eu gosto de ver algumas coisas interessantes que o software consegue entregar no aumento de fluidez da imagem. Por outro lado, a protagonista fica borrando de tempos em tempos. E eu não quero que todos os nossos jogos tenham que ser rodados dessa forma, porque a gente não consegue mais renderizar todos nativamente. Galera, para mais testes, então assina o canal Adrenaline se a gente voltar. E provavelmente a gente vai voltar a testar. A gente ainda precisa dar uma olhada em como é o Super Sampling do FSR 3. Quem sabe pôr ele para brigar com o DLSS em títulos que tem os dois ao mesmo tempo. Como é o caso, inclusive, do Immortals of Aveum, que é outro título que deve estar recebendo ele. Possivelmente, enquanto a gente gravava esse vídeo, na verdade, eu vi os primeiros prints. Aparentemente veio o update pra galera, ele agora tá funcionando, mas ficou de fora, não deu tempo. Tá, vamos lá. Vamos pôr umas imagenzinhas do Immortals. Deu tempo pra gente fazer algumas capturas, então dá pra ver lado a lado. Primeiro, tá dando bastante performance, então quando a gente liga o gerador de quadros aí em Quad HD, com qualidade no Ultra, a gente tá tendo um salto bacana de desempenho, mas o que me chamou mais atenção é que o Immortals tá entregando um resultado final melhor. É o caos esse jogo por causa das partículas, né? Tem muita coisa acontecendo no gameplay, mas o resultado foi, na minha opinião, melhor do que do Forspoken. Apesar desse caos todo da imagem e a gente ainda perceber imperfeições do gerador de quadros da AMD, eu acho que o resultado final é mais funcional do que o que a gente viu no Forspoken. Então, um resultado bem interessante, ainda mais quando a gente coloca do lado o ganho de performance, que é mais do que compensa esses pequenos artefatos que a gente está vendo na imagem quando olha quadro a quadro, né, com aquela nossa velocidade bem baixa para conseguir perceber qualquer defeito acontecendo.
E a gente se vê numa próxima, potencialmente aí, não deixe de se inscrever no canal para saber ver, né, quando a gente entregar novos testes aí com essas tecnologias. Até a próxima. Tchau, tchau.